Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e a gente vai relembrar um pouquinho sobre as danças e as ginásticas. Qual o objetivo, então, da nossa aula de hoje? Que vocês consigam relembrar as danças em seu processo histórico, comparar os diversos estilos de dança e também relembrar e comparar as ginásticas de conscientização corporal. Você se lembra como que surgiram as danças? Você consegue lembrar como que elas surgiram? Consegue recordar de alguma dança que foi marcante quando você era criança? Você consegue lembrar de uma dança de quando você era bem pequeno e que você lembre dela e fala, nossa, essa dança eu fiz. Trouxe algumas para ver se vocês conseguem se lembrar. Sabe dizer algo sobre ginástica de conscientização corporal? O que quer dizer ginástica de conscientização corporal? Sabe dizer algo sobre isso? Vamos ver durante a aula. Então vamos definir primeiro o que é dança, tá? Então vamos partir daí. Dança é a alternância ou variação no tempo dentro de um ritmo pré-estabelecido, usando diferentes formas de movimento, tá? Então você vai utilizar várias formas e vários movimentos, né? E vai concluir com uma dança. Falando um pouquinho sobre a história da dança, vamos lá, vamos relembrar. Os primeiros documentos que comprovam a prática dos passos da dança e dos seus significados são provenientes de descobertas das pinturas e esculturas rupestres nas cavernas. Então aqui é uma imagem de uma pintura rupestre de Lérida, que fica na Espanha, em que a gente consegue identificar elementos de que a gente pode dizer que são elementos da dança, né? Como ali a coluna, né? Que ela não está reta, ela está um movimento que parece, né? Ela está parada, mas parece que ela está fazendo um movimento da dança, tá? Na era primitiva, o homem imitava os animais, acreditando que assim os dominariam. Então a gente está falando de uma dança lá atrás, uma dança bem antiga, primitiva. Então o homem ele tentava imitar os animais, achando que assim ele ia dominar, né, os dominar, e aí a gente pode encontrar elementos aí também da dança. No Egito, as danças eram confiadas às mulheres, e na Grécia Antiga, os dançarinos vivenciavam seus deuses e deixou legados artísticos como danças religiosas, dramáticas, guerreiras e fúnebres. Então, na Grécia, a gente tem um marco bem grande com relação às danças. Esse reverenciar, né, esse vivenciar, reverenciar os deuses, eles deixaram legados, muitos legados, como a arte, né, no meio artístico, aí tinha um cunho religioso, muitas vezes, fúnebre, guerreiro e também dramático. Olha quanta coisa cultural a dança teve ali nesse marco histórico. E da Grécia ela foi para Roma, olha lá, vamos vindo com ela. E na Idade Média, no Ocidente Europeu, as danças de rua e danças de prática religiosas populares foram extintas, então as pessoas não podiam mais, né, realizar a dança de rua, nem essas práticas religiosas relacionadas à dança, tá? Apenas a corte podia dançar em festas nobres. Então, quem não fazia parte da corte não podia dançar, né? E a corte podia, né? Claro que vocês têm uma criticidade aí que vocês já conseguem já identificar esses elementos, né? Por que eles não podiam dançar? Por que eles não podiam se divertir? Ficam questões para vocês refletirem. O toque corporal, ele representava o pecado, né? Ele era permitido somente com luvas. Nessa época, eles não podiam se tocar. Então, se a gente imaginar o forró, né, que é feito de toque, floreio e roda, e são próximos, né? O forró é uma dança muito próxima. Então, se a gente pegar o forró hoje e jogar o forró para aquela época, nossa, era proibido, era pecado, muito pecado, né? E quando acontecia o toque naquela época, eles tinham que utilizar luva, então não podia ocorrer muitas vezes, e quando tinha que acontecer, eles tinham que usar luva, porque era considerado pecado tocar em alguém enquanto você dançava. E evoluindo, né, ele se tornou um teatro. Quando a gente fala de teatro, a gente já imagina um teatro com um assento bem confortável, almofadado, e aquela cortina abrindo, né, bonita, vermelha ou preta, né, bem elaborada. Mas não,
O teatro que a professora está falando é esse aqui, ó, que também não deixa de ser bonito, é muito lindo, tá? Mas não é com o glamour que a gente encontra hoje, bem diferente, mas também tem pessoas que preferiam estar nesse teatro do que no teatro que a gente tem hoje. Então esse aqui é um exemplo de um teatro, as pessoas sentavam aqui nas arquibancadas, né, feitas de pedra, e eles se apresentavam lá embaixo. Muitos teatros desses eles são possíveis à visitação, para você vivenciar o que eles vivenciavam lá atrás. Continuando, no século XVIII surgiu o balé, que muitos de vocês conhecem, e o balé clássico, ele era caracterizado pela rigidez do corpo, ele era marcado pela postura, a ponta dos pés, o movimento em forma de flecha, tudo muito bem estendido, né? Então aqui uma imagem de uma bailarina, com a sua roupa característica, a vestimenta característica, né? Com a sua sapatilha, realizando os movimentos, um movimento bem característico do balé. E nós temos, no século XX, a dança moderna que vai romper com a rigidez do balé, com uma figura muito importante, que é a Isadora Duncan, que veio com movimentos naturais, instintivos e intuitivos. Então aqui na imagem, a primeira imagem do balé, como vocês viram, na segunda aqui, ela com esses movimentos. Coloquei as duas lado a lado aqui para vocês verem como é diferente, né? Ali movimentos mais rígidos, aqui mais leves, ela toda leve, dançando. Continuando, a gente tem o nosso primeiro exercício. Desenhe em seu caderno o que entendeu sobre a história da dança. Pode ser em formato de linha do tempo. Então você vai escolher. Não precisa necessariamente ser em formato de linha do tempo, mas eu coloquei ali como exemplo, fiz um para servir de ideia para vocês, talvez, tá? Eu coloquei ali o timeline da dança, e aí eu coloquei a época, o ano, e você vai colocando o que você entendeu desse processo histórico. A gente já volta.
Voltamos. Então, não precisa ter colocado todo o processo histórico, mas se você lembrar um pouquinho, algumas coisas, alguns elementos, já está ótimo, tá? Continuando. Trouxe para vocês algumas danças que marcaram época, mas as épocas mais recentes. Nós falamos bastante sobre a história, agora eu vou falar um pouquinho dessas danças mais recentes, não tão recentes, mas o que a gente pode dizer que marcaram épocas. Então a gente teve o Dance Dance Revolution, que foi um videogame musical lançado em setembro de 1998, que é esse videogame aqui, em que se dançava individualmente ou em duplas, e o objetivo era você conseguir maior número de pontuação. Hoje, a gente encontra em videogames esse tapete aí que dá para jogar em casa, com a família e se divertir. E esse aqui de baixo é a imagem de um jogador, nossa, muito bom, né, um expert no assunto de Dance Dance Revolution. Muito rápido, né? Olha aqui, velocidade. Aí a gente encontra também a dança no cinema em várias séries, né? Aqui na série do Friends e aqui no Grey's Anatomy, que tá ali a Cristina dançando ali. Muito alegres, inclusive. Aí o Harlem Shake foi um vídeo viral de 2013. Então, em 2013 a gente teve esse vídeo que foi viralizado, que era mais ou menos assim, ó. Sempre aparecia uma pessoa e geralmente ela estava com um capacete, tá? Aqui na imagem, esse foi o primeiro que surgiu. Ele está com uma peruca, mas depois surgiram capacetes, daí do nada eles fazem esse tipo de dança aí. Aqui mais um exemplo, ó, o Luigi aqui dançando, e aí todo mundo dançando de uma maneira frenética, enlouquecida ali. Muitas escolas fizeram, um monte de lugar. O flash mob, que é a reunião repentina e realizada em uma apresentação atípica e rapidamente eles se dispersam do ambiente como se nada tivesse acontecido. Então você está ali comendo no restaurante e daqui a pouco aparecem eles fazendo a dança lá. Então esse é o flash mob. Aqui uma dança bem conhecida, né, que é a do Michael Jackson, um dos maiores dançarinos da história. E chegamos no nosso segundo exercício. Se você tivesse que organizar uma dança em público, como que você faria? Então você vai colocar aí quantas pessoas você convidaria, quais seriam as vestimentas, o local que você escolheria, qual que seria a dança, a música e qual é o tempo que você utilizaria. Quero ver a criatividade de vocês, a gente logo volta.
E aí? Quem topa fazer essa atividade aí na real, fazer aí acontecer? O que vocês acham? Combina com o teu professor, quem sabe quando acabar, né, esse processo que a gente está passando agora, você consiga realizar essa dança em algum local. Fica a ideia, fica a dica. Continuando, falando um pouquinho agora, saindo do mundo da dança, entrando no mundo da ginástica, ginástica de conscientização corporal. Foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio e seu foco é a prevenção de doenças e busca pelo bem-estar. Então esse é o objetivo principal, são os objetivos principais da ginástica de conscientização corporal. Na história, as ginásticas de conscientização corporal são práticas milenares, como relaxamento, meditação, automassagem, que tiveram origens nos países orientais. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. A antiginástica, que busca o autoconhecimento do corpo e o entendimento que várias partes do corpo elas se conectam. Os movimentos são simples, precisos e às vezes rigorosos no eixo do corpo. Tá? Então eles utilizam desse materialzinho aqui que está aqui do lado para fazer a antiginástica, para praticar. A bioenergética utiliza exercícios físicos específicos e a respiração para retirar ou diminuir qualquer tipo de bloqueio emocional, consciente ou não presente. Então você utiliza a respiração para tirar esse bloqueio emocional que você pode estar sentindo. Aqui algumas imagens da bioenergética. Aí a biodança é a prática interativa que tem como objetivo promover a sensação de bem-estar através da realização de movimentos de dança baseado em vivências, promove o diálogo não verbal e valoriza o olhar e o toque. A biodança, então, ela vai valorizar bastante o toque, o olhar, você dançar e conforme a sua vivência, o que você sentir, né? Então, aqui está um exemplo aqui da biodança, eles dançando descalços, leves ali, livres, tá? Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa praticada com movimentos realizados lentamente e em silêncio, proporcionando a movimentação da energia do corpo e estimulando a consciência corporal, a concentração e também a tranquilidade. Então são movimentos lentos em que você vai trabalhar tudo isso, né? A sua consciência de corpo, a sua tranquilidade, a concentração. Yoga ou yoga, tá? Trabalha o corpo e a mente de forma interligada, com exercícios que auxiliam no controle de estresse, ansiedade, dores no corpo e coluna, através de melhorar o equilíbrio e promover a sensação de bem-estar e a disposição. Olha quanto benefício tem essa prática, né? Essa ginástica. O Pilates, né, que busca o controle dos músculos do corpo, fortalecendo a musculatura e melhorando o seu tônus, além de conferir mais flexibilidade ao nosso corpo. Isso também traz muitos benefícios. E chegamos ao nosso terceiro e último exercício, buscar mais informações sobre alguma das ginásticas de conscientização corporal que aprendemos e também praticar, experimentar, caso nunca tenha feito. Então você vai escolher uma ginástica de conscientização corporal, escolhe qualquer uma, pode ser uma que a gente tenha visto em várias, e você vai praticar. E dizer lá depois, ver como é que você se sente, refletir como você se sentiu após isso. Certo? Logo voltamos.
Conseguiram realizar uma busca? Escolheram algum? Espero que tenham escolhido algum. Se não deu tempo de fazer, façam, provem, chamem os familiares para fazer, né? Claro que não dá para a gente fazer tudo, mas algumas ali com uma biodança, né? Dá para a gente tentar, ousar tentar fazer em casa. Eu digo ousar porque a gente também tem que ter muito cuidado. Algumas práticas não dá para a gente fazer, algumas ginásticas não dá para a gente fazer em casa sem o auxílio de um profissional. Tá? Mas algumas a gente consegue chegar próximo só para vivenciar, pelo menos. E o que a gente viu na nossa aula de hoje, então? Nós vimos sobre as danças e as ginásticas. Nós vimos as definições delas, vimos também o processo histórico, as classificações e algumas curiosidades dessas danças e dessas ginásticas. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço aos alunos, agradeço aos professores, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!